Em algum lugar do mundo, uma vila está sendo atacada por 3 irmãos orcs. As pessoas estão correndo para salvar suas vidas, enquanto outros não têm a mesma sorte e são brutalmente mortos. Após a chacina, um dos orcs se vira para o seu irmão mais velho e informa que todos os humanos foram aniquilados. O orc mais velho decreta então que aquela aldeia pertencerá a eles a partir daquele momento. Eles comemoram uma conquista. No entanto, o irmão mais novo pergunta aos outros se eles querem encontrar e dizimar mais aldeias. Neste momento, os 3 ficam surpresos ao ouvirem passos lentos se aproximando. Ao olharem para trás, deparam-se com uma pequena criança. Eles perguntam quem ele é, mas o garoto, não se sentindo intimidado na presença dos monstros, declara-se um aventureiro. Os irmãos, incrédulos com o que vêm, começaram a rir e zombar dele, questionando se ele ao menos sabe como usar aquela espada que carrega. No entanto, o garoto, que se chamava Asahi, responde que seria de sua preferência que ele se entregasse rapidamente, pois caso contrário, iriam se arrepender amargamente. Irritados com essa declaração ousada, os irmãos se levantam e correm em direção a ele para atacá-lo. Um dos orcs pula e tenta esmagá-lo com um canabo, quando de repente uma explosão é ouvida e uma pedra pontiaguda atravessa o orc, matando-o instantaneamente. Os orcs restantes, percebendo que não tem chances, tentam fugir, mas logo são exterminados por uma garota com a explosão de fogo. Neste momento, a cena muda e vemos o Asahi olhando seu corpo caído na rua após ser atropelado por um carro. Nessa coincidência, o garoto se pergunta se o que ele fez foi a coisa certa, já que havia salvado a criança de ser atropelada. Por um momento, ele sente tristeza, mas se sente confortado ao ver que a garota que ele salvou estava viva. Asahi começa a pensar se no mundo paralelo para onde ele estava indo haveria videogames, sua maior paixão. Ele também pondera como seus irmãos reagiriam ao descobrir que ele estava morto, principalmente sua irmã mais velha. No entanto, enquanto pensa nisso, uma luz brilha à sua frente e o transporta para um mundo diferente. Ao chegar lá, o garoto se pergunta onde ele estava. Então, de repente, avista um dragão voando, percebendo imediatamente que está em um mundo completamente diferente. Ao chegar a uma cidade próxima, o garoto tenta ao máximo se comportar como um nativo, mas logo percebe que estava perdido. Ele decide verificar o telefone para fazer a ligação, porém percebe que não há rede. Então, consciente de que a tecnologia era inútil para ele naquele mundo, o garoto se dirige ao vendedor local e tenta negociar seu telefone para conseguir uma espada longa. Em seguida, Asahi procura por uma guilda de aventureiros e é recebido por uma recepcionista que pergunta se ele estava procurando por uma missão. O garoto diz que é sua primeira vez e por isso está um pouco nervoso. A recepcionista comenta que ele é fofo. Em seguida, a garota pega o formulário e diz que irá ensiná-lo tudo o que ele precisava saber. Ela escreve o nome dele no formulário e indica uma missão de caça com coelhos assassinos. Missão essa que era classificada como rank E na escala de perigo, tornando a missão uma simples caçada. Assim, Asahi parte para a missão. No entanto, ele percebe que não é tão simples como imaginava. Um dragão enorme começa a persegui-lo, lançando grandes bolas de fogo em sua direção. O garoto corre de um lado para o outro, tentando escapar furtivamente. Ele começa a chorar e gritar pelo nome de sua irmã mais velha, e para sua surpresa, Miani aparece e o protege dos ataques. Ela convoca o feitiço que deixa o corpo de Asahi mais leve para lutar, e em poucos segundos, nocauteia o dragão com um único golpe. Asahi fica surpreso com o que vê e pergunta a sua irmã por que ela estava naquele mundo. Ele se questiona se estava vendo uma ilusão, mas é interrompido quando a garota pula seus braços, dizendo que sentiu muita sua falta. Ainda sem entender o que estava acontecendo, Asahi pergunta como ela o encontrou ali. Sua irmã então explica que ele sobreviveu ao acidente, mas estava em coma no hospital, e enquanto estava ao seu lado, ela ouviu falar sobre um mundo paralelo, como se estivesse se divertindo. Ela formulou a hipótese de que talvez seu espírito tenha viajado para um mundo diferente, por isso, repetidamente bateu a cabeça contra a parede para alcançá-lo. Asahi fica surpreso e pergunta se ela estava realmente bem, e a garota responde que eles estão seguros agora, mas ainda não completamente conscientes. Curioso sobre a força dela, Asahi pergunta como ela derrotou o dragão tão facilmente, e ela simplesmente responde que o poder de uma irmã mais velha pelo irmão mais novo é muito poderoso. No entanto, Asahi diz a ela que isso não explica absolutamente nada, mas sua irmã, com um olhar sereno, pergunta se aquilo realmente importa. Estende a mão dizendo que a partir daquele momento, eles devem construir suas novas vidas naquele mundo. De volta ao presente, a garota está encarando o último dos 3 irmãos orcs. Asahi comenta com ela que, como sempre, a garota é absolutamente impiedosa com seus inimigos. Por sua vez, Miane diz que não pode perdoar alguém que o chamem de insignificantes, pois esse insulto é como cavar sua própria cova. Asahi, assustado, diz que aquilo é um exagero, mas sua irmã eufórica vira para ele e percebe um arranhão em seu olho esquerdo. Ao ver aquilo, a garota entra em desespero, dizendo que perdeu o direito de ser sua irmã mais velha ao permitir que sua pele delicada de porcelana fosse manchada. O garoto, estupefato com aquela declaração, pergunta se ela está valorizando sua pele um
pouco demais. No entanto, sua irmã responde que ele precisa usar um elixir urgentemente para curar seu grave ferimento, mas, moderando suas palavras, Asahi nega dizendo que as pessoas usam aquele elixir apenas para enfrentar o chefão final. Ele continua afirmando que um pouco de cuspe é o suficiente para curar um arranhão. Sua irmã aproveita a situação e lambe os lábios, perguntando se ele quer um pouco de cuspe. Se o garoto realmente quer que ela lamba tudo, Asahi, assustado, olha para ela e responde que a dedução dela foi um tanto exagerada. No entanto, a garota pula em cima dele, dizendo que eles são irmãos e, portanto, não há nada para se envergonhar. As pessoas ao redor que haviam sobrevivido ao massacre emergem do esconderijo, questionando se estavam seguras. Em meio a elas, uma garotinha aponta para os dois irmãos e afirma que foram eles os responsáveis por salvá-los dos monstros. O ancião da aldeia, tomado por felicidade intensa, começa a chorar e declara que Asahi é um poderoso herói. Confuso, o garoto olha para sua irmã e pergunta por que ele sente que, de alguma forma, o que ela fez foi atribuído a ele. No entanto, Miane responde que não vê nada demais nisso. Na verdade, ela sente um imenso orgulho ao ouvir todos torcendo pelo seu irmãozinho mais novo. Na guilda dos aventureiros, a recepcionista e os outros heróis parabenizam Asahi. Confuso, o garoto pergunta a ela o que estava acontecendo. A garota então mostra a ele uma tabela de classificação e informa que a sua posição subiu. Ele saltou da classe de coelho para a classe de ogro, uma promoção significativa, e já que nem todos têm esse privilégio. Em seguida, a garota entrega a ele um distintivo de classe ogro, explicando que é exclusivamente dele e não deve ser vendido ou dado a alguém. Asahi responde que jamais consideraria fazer algo assim, mas a recepcionista o alerta de que a manipulação de classificação também é proibida e que, se ele for pego, a punição é a morte. Com medo de ser descoberto, Asahi corre até sua irmã e implora para que ela derrote os monstros em seu lugar e atribua a ele a vitória, a fim de fazer as pessoas acreditarem que ele é forte. Sua irmã concorda em fazer isso. Então, Asahi pergunta qual é o número dela para conhecer suas estatísticas. Sua irmã diz que mostrará apenas para ele porque o garoto era especial. Miami pega sua mão e coloca sobre o seu peito. Em seguida, fala as medidas de seu corpo. O garoto fica incrédulo diante dessa situação e, envergonhado, argumenta que tudo não se passava de um mal entendido, pois os números aos quais se referia eram o seu status mágico. Após dizer isso, a garota estende a mão e o status surge diante deles. Asahi fica chocado ao perceber que seus níveis estão no máximo e que sua pontuação de habilidade se estende além da tela. Asahi pede a Miane para nunca mostrar suas estatísticas para ninguém. No entanto, ela responde de forma descontraída que agora é a vez dele de mostrar a numeração do seu corpo, deixando-o completamente envergonhado. Neste momento, eles ouvem as pessoas da cidade gritando o nome de um herói chamado Silverfred Sama. Miane decide espiar para ver o que estava acontecendo, e logo ouve a multidão comentando que eles são pessoas famosas por pertencerem ao clã Balnup. As pessoas começam a seguir os heróis na direção em que estão indo. No meio da multidão, Asahi acaba encontrando um velho negociante. O garoto então pergunta qual é o motivo daquele grande desfile, e o velho responde que é um desfile de despedida, pois o clã está indo derrotar o Lorde Demônio. Asahi questiona se realmente existe um Lorde Demônio naquele mundo, e o velho confirma, explicando que o Rei Demônio é o chefe final de um Isekai. Derrotar um Rei Demônio às vezes pode enviar você de volta ao seu próprio mundo. Mayani, animada com essa perspectiva, diz que vai derrotar o Rei Demônio rapidamente para retornar ao mundo real. No entanto, o senhor adverte que, não importa qual alto seja o curso deles, eles precisam de experiência para uma missão como aquela. Enquanto conversam, o homem começa a causar caos. As pessoas ao redor pedem a Asahi para lutar contra o homem e protegê-los. Sem muita escolha, Asahi pede sua irmã que lute e derrube o homem, prometendo fazer qualquer coisa que ela pedir em troca. Depois de assustar o homem, toda vez aplaude e chama o garoto de herói mais uma vez. Mais tarde, Asahi está no meio de uma missão, caçando alguns goblins como se fosse um novato. O garoto admite estar envergonhado por finalmente conseguir derrotar um único slime facilmente, mesmo sendo considerado o que é naquele mundo. Por outro lado, sua irmã usa seu poder de fogo e derrota 100.000 slimes de uma única vez. Por outro lado, o líder do clã Balmuk acaba sendo gravemente ferido. Ele está de joelhos, apoiado apenas por sua espada. O herói olha ao redor e percebe que todos os seus companheiros estão mortos. Perplexo, ele se questiona como um clã tão forte como o deles foi reduzido a nada. Seus olhos se fixam no Rei Demônio, que está sentado sobre algumas pedras, encarando. O herói, atônito, pergunta ao Rei Demônio qual é o seu nome, mas ela simplesmente responde que é alguém mais poderoso do que ele. Após ouvir isso, o herói se sente ofendido e parte para cima do Lorde Demônio com todas as suas forças. No entanto, é interrompido por um único ataque mágico que o mata instantaneamente. Após aniquilar todo o clã, o Rei Demônio, sentindo-se entediada, afirma que todos são iguais, pois foram facilmente derrotados por um único ataque. A garota então se pergunta onde poderá encontrar um lutador destemido capaz de entretê-la adequadamente. Por enquanto, Asahi recebe a missão para matar um ogro na floresta. Enquanto ele explora a área, se depara com a placa de alerta, que pede cautela devido à presença de ursos. Apesar do medo, o garoto se consola, acreditando
ser motivado a encontrar um urso ali. No entanto, ao expressar sua tranquilidade, o som desconfortável chama sua atenção e ao virar-se, depara-se com um urso imenso. Instintivamente, Asahi começa a correr pela sua vida, mas um urso continua a persegui-lo implacavelmente. Neste momento, ele diz para si mesmo que Mayani não estava ali para protegê-lo, mas ele deve enfrentar aquela situação sozinho. Com coragem renovada, o garoto se vira e arremessa alguns cogumelos em direção ao urso, que caem diretamente em sua boca. O animal começa a comê-los, e Asahi percebe que a situação pode estar se resolvendo, pois o urso parou de persegui-lo. Infelizmente, sua esperança é frustrada quando o urso, depois de comer os cogumelos, retoma um ataque contra ele. No entanto, para surpresa de Asahi, o Rei Demônio aparece repentinamente e mata o urso com um único ataque mágico. Por um instante, Asahi chega a pensar que sua irmã veio salvá-lo e começa a se desculpar por seu inútil sem magia. Logo, ele percebe que aquela pessoa não se assemelha em nada a Mayani. Furioso, o Rei Demônio pergunta por que o garoto o chamou de irmã, e enquanto permanece na mesma posição, Asahi pergunta quem ele é e por que possui um par de chifres. No entanto, o Rei Demônio questiona Asahi sobre quanto tempo ele planejava continuar agarrado a ela. Surpreso, Asahi recua e pede desculpas. No entanto, o Rei Demônio diz que chamá-la de irmã mais velha não desagrada. Ela ri e confessa que ele fez o coração disparar. O garoto, envergonhado com a situação, tenta explicar que a confundiu com outra pessoa, mas agradece por tê-lo salvado. O Rei Demônio olha ao redor e comenta que a gratidão de Asahi foi um tanto quanto prematura, e ao seguir o olhar dela, Asahi percebe que estão cercados por ursos. O garoto entra em pânico, mas o Rei Demônio o tranquiliza, dizendo que não importa se são muitos ou poucos, pois os fracos continuam sendo fracos. Os ursos avançam em direção ao Rei Demônio, correndo para atacá-lo. No entanto, ela os derrota em questão de segundos, lançando-os para o alto. Em seguida, ela pega Asahi de volta no colo. Maravilhado, o garoto expressa sua proteção, e o Rei Demônio responde que ela estava ali apenas para testar sua força, eliminando alguns ursos, e Asahi fez um bom trabalho como isca. No entanto, neste exato momento, o imenso urso emerge do subsolo, declarando que o que fez com seus filhotes era imperdoável. Asahi fica surpresa ao perceber que o urso veste uma armadura. O Rei Demônio, por sua vez, comenta que imaginava que eventualmente poderia aparecer o chefe mais poderoso caso continuasse caçando ursos da floresta. A garota então revelou a Asahi que aquele era um poderoso urso guardião da floresta chamado Kaiser. Kaiser se orgulha de lutar e caçar outros demônios para testar sua própria força, algo que costuma ser mencionado quando se fala de lendas sobre a corrupção de Kimaria. Kaiser ri e diz que os elogios eram adoráveis. Confuso, Asahi pergunta como ele acabou envolvido com aquela situação, considerando que estava apenas tentando colher cogumelos. De repente, o urso ataca ferozmente, e Asahi pensa consigo mesmo que, se conseguir pelo menos acertar um golpe, provavelmente ganhará uma enorme quantidade de experiência. Kaiser, por sua vez, concentra o seu poder e cospe fogo em direção ao Rei Demônio e Asahi. O garoto acredita que está destinado à morte, mas fica surpreso quando a fumaça se dissipa